Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus, nosso programa hoje do dia 10 de agosto de 2025. Antes de começarmos, eu queria falar a você que está nos assistindo, dê o seu like agora, né? Aproveita aí, dá logo o seu like. É muito importante para nós, porque o YouTube vai transpassar o nosso programa para outras pessoas. Antes de começarmos, a Adriana Borges, da qual igreja? ICM Auchi. Mariane da Silva, também da igreja de Auchi. Pastor? Diego também? Diego. Isso. Agradece a ele por a gentileza de ter mandado vocês, tá bom? Amém. O nosso programa hoje, o tema continua o mesmo, tá, Adriana? O preparo da igreja para o arrebatamento, o assunto dos marcadores proféticos que reverberam no meio da igreja e principalmente agora, né? Tudo isso está acontecendo. É interessante que o nosso texto hoje que nós vamos estudar é Apocalipse capítulo 3, versos 16 a 20 e Mateus 13, versículo 48. Amém? Podemos começar então? Amém. Então vamos lá. Primeira pergunta, identifica a relação profética entre Apocalipse capítulo 3, verso 16 e Mateus 13, verso 48, quanto à operação do Espírito Santo, do Espírito de temor no meio da igreja de Laodiceia. Nós vamos ver temor, tá? Bom, então a gente vai fazer a diferenciação. Nós temos dois vídeos. O Cimei de Souza, lá de Governador Valadares, e Eunice de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eu vou assistir o vídeo e depois voltamos, tá bom? Amém. A relação profética entre o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 16 e Mateus capítulo 13, verso 48, está exatamente numa igreja que foi lançada fora do corpo, como expressado na frase, vomitar-te-ei da minha boca, tal como os peixes ruins foram lançados fora do cesto, na parábola da rede. Então, uma igreja que perdeu o temor do Senhor. E a ação do espírito de temor no meio da igreja existe exatamente para nos dar livramento deste momento, nos fazer entender que precisamos de Jesus para nos justificar diante de Deus, para não sofrermos a ira do seu juízo. A paz do Senhor Jesus. A relação profética quanto à operação do espírito do temor na igreja de Laodiceia está na separação que o Senhor faz dos servos que aceitam a salvação daqueles que não aceitam. Comparando a igreja que está cheia do Espírito Santo, que mantém a operação do espírito do temor na igreja. Somos resultado da igreja de Filadélfia, que tinha a operação do espírito do temor, que viveu uma plena comunhão, um amor fraternal com o corpo dos nossos irmãos. Lembrando que a salvação é individual, mas o preparo da igreja para o arrebatamento é no corpo, na comunhão. O temor aperfeiçoa, gera obediência, sabedoria, discernimento, fortalecimento espiritual e santificação. A igreja fiel não pode perder o temor do Senhor. A falta de temor faz o homem se desviar do caminho. A falta de operação do espírito do temor na igreja fica morna. Sinal de mornidão é a ausência do espírito do temor. Nessa última hora, devemos vigiar a todo tempo para sermos como Filadélfia, que tinha a operação do Senhor e não Laodiceia, que não tinha compromisso com o Senhor, não dava ouvidos à sua voz, à sua revelação. Rejeitou o chamado. Em Salmos 86:11 nos diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. A paz do Senhor Jesus. Bem, Adriana, qual é a diferença entre temor e tremor? O temor, né, é quando você tem, né, um respeito. Sim. Né? No caso aqui, pelo Senhor, né, pelo projeto de salvação, nós temos esse respeito por tudo aquilo que o Senhor representa em nossas vidas. Agora, o tremor é o medo. Né? As pessoas, muitas das vezes, até mesmo veem o próprio Senhor como aquele que faz ele ter medo porque ele não conhece o amor do Senhor. Entendi. E você, o que você pode falar? Como a irmã Adriana falou, o temor é um profundo respeito. E o temor ele está relacionado com o amor que o servo tem pela obra, o servo fiel do Senhor tem pela obra. É algo que é gerado pelo Espírito Santo. O tremor é a ausência desse amor, é a pessoa apenas ter medo, receio. Agora vamos voltar para a igreja de Laodiceia.
que vocês podem nos ajudar em relação à pergunta quanto à operação do espírito de temor no meio da igreja de Laodiceia? Você, Mariana, ela joga para você, não tem jeito. Você é a mais nova. Bom, a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que o Senhor diz que ela é morna. Ela não é fria nem quente, ela é morna. Ou seja, é uma igreja que ela está no comodismo. Ela perdeu esse temor ao Senhor. E o Senhor aconselha ela para que ela possa voltar a esse temor. Porque, como diz lá no texto, né, de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é o princípio ali para o servo, da caminhada do servo, mas também é o final, porque também lá no livro de Eclesiastes o Senhor vai falar, né, que o fim de todo homem é temer a Deus. Então o Senhor aconselha ela que ela volte a esse temor. Tem um texto lá em Provérbios que diz o seguinte: pelo temor ao Senhor, os homens não se desviam do mal. Né? Temendo ao Senhor, você consegue se desviar do mal. Agora, é interessante que eu queria que vocês analisassem o seguinte: temer é amar ao Senhor. As atitudes nossas se completam dentro da igreja. Nós vemos o amor do Senhor no meio da casa dele, do povo dele, em relação principalmente à igreja de Laodiceia, que é a última igreja, né? Sim. Preparada já para o arrebatamento. A pessoa que não tem temor ao Senhor hoje, ele não consegue nada. Né? Verdade. Verdade? E você quer falar uma coisa, Adriana? A igreja de Laodiceia, né, como a Mariane falou, Sim. essa questão da ausência do temor, né? Essa mornidão foi porque não deu valor, passou a desvalorizar aquilo que o Senhor tem ofertado para a vida do servo, né? Então ele cai nessa questão da mornidão. Para ele, qualquer coisa tá bom, de qualquer jeito que vai, né? E isso não nos dá a bênção que é a salvação. É interessante que você deve cozinhar, né? Você também, né? Algumas vezes. Né? Sim. Qual é a diferença da água fria para a água morna? Tem uma diferença sensível da parte da ciência, né? Sim. Agora, o morno, ele não está nem frio nem quente, ele está ali em cima do muro. Então o Senhor fala com Laodiceia justamente isso: olha, ou você passa para um lado ou passa para o outro, né? Exato. E essa mudança de vida hoje, ela é necessária na vida do homem. Quando nós falamos também da parábola da rede, o que nós vemos ali quando joga-se a rede? Vem tudo que é tipo de peixe, não é? E de repente você começa a separar um e outro, né? O grande do pequeno. Eu estava vendo hoje um vídeo do pastor Gerson Belucci falar sobre rede social. Ele falava o seguinte, que rede social hoje é muito importante para evangelizar. Não sei se você está de acordo comigo. Sim, é muito Sim, importante. Com certeza. E você pegar a tua rede social e compartilhar os links de cultos, os links do nosso programa, né, as mensagens, isso evangeliza a pessoa. Você vai falar, poxa, mas de repente eu mando para 1000 ver, mas a semente está plantada. Sim. Não é isso? A rede social hoje para a gente, ele falava o seguinte, que é jogar a rede para todo mundo, para todos os países. Né? Você já parou para pensar quanto um post teu chega longe? Verdade. Não é? Sim. É muito. Então a gente precisa hoje, Mariana e Adriana, a nos valorizarem a nossa evangelização a respeito da Esse rede. recurso. É um recurso que o Senhor tem nos dado. Sim. Vocês têm feito isso? Sim, com certeza. Sim. 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 Tem? Sim. Você manda para quantas pessoas normalmente? Deve ser umas 10, 15 pessoas. Isso Só? quando não coloco nos grupos. Ah, E aí alcançam mais pessoas. isso, o importante é você colocar nos grupos, porque a palavra do Senhor hoje, nós estamos no linear do arrebatamento. É isso, as pessoas não estão parando um pouco para analisar isso. Tá? Então, se você coloca 10, 12, vamos colocar mais, né? Vamos evangelizar, né? No Evangelho Sem Fronteira tu fala, né? Sim. Aqui Não, você sim, não fala. isso sim.
E você, Adriana, tem evangelizado muito? Sim, eu compartilho bastante, né? No meu status eu tenho até alguns retornos, Sim. né, de pessoas que dizem assim, eu quero conhecer a sua igreja, né? Eu quero conhecer esse local que você frequenta, justamente porque são pessoas que veem nos meus status, né? Recebem os links e muitas das vezes eu envio no individual e a pessoa, em algum momento, ela assiste. Pode não ser naquele dia, naquela hora, mas em algum momento ela vai assistir. E também, Adriana, nós precisamos entender as pessoas que vão à igreja, estão conosco na igreja, não é? Cantam os nossos hinos, oram às vezes, mas não estão quentes, estão frios, né? E a friagem é difícil, né? Verdade. Porque é mais fácil você aquecer uma água do que você pegar a mornalidade e voltar para o morno, voltar para a água fria, né? Semana passada uma jovem estava falando isso com a gente, que é muito difícil você mudar a concepção das pessoas. Mas o Senhor muda. Sim, Né? O Senhor muda. E dentro da igreja nós temos que ver justamente isso. A quantidade de pessoas que vão à igreja não estão bem, mas nós precisamos orar por essas pessoas. Né? Sim. É um momento de despertamento, é um momento de salvação espiritual. Amém? Amém. Amém. Mais alguma coisa? É o momento, né, como o senhor falou, desse despertamento de nós buscarmos, né, Sim. tentarmos aproximar as pessoas do Senhor, né, de viver essa experiência real com o Senhor, porque o momento é esse. A oportunidade é agora, é hoje, né? O amanhã a gente não sabe. Nós estamos numa igreja, Adriana, que não se dilui. Não. Né? Nós estamos num momento reservado por um juízo. Qual juízo é esse? Ou entra no reino dos céus, ou não entra. Né? Ou é arrebatado, ou não é arrebatado. Nós precisamos entender o seguinte, que a obediência ao Senhor, não ouvir a voz do Senhor, despreza a doutrina. Quanta gente está desprezando a doutrina, né? Você fala do Senhor, você fala da doutrina, mas as pessoas não estão ligando, não estão nem aí para as coisas do Senhor. Verdade. Amém? Amém. Podemos seguir? Amém. Amém? Pergunta número 2, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 20, identifique os benefícios de ouvir a voz do Senhor nas seguintes expressões. Aí vão ser algumas expressões que nós vamos analisar. Vamos analisar uma por uma, tá? Amém. E essa análise eu queria que vocês duas fizessem isso. A primeira, entrarei na sua casa. Entrarei em sua casa. Nós temos o vídeo do Luiz de Lima, de Palhoça, e o Walter Sena, de Vitória da Conquista. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos, tá? Amém. Amém. Entrarei em sua casa. O Senhor está presente na igreja que ouve a sua voz. Em João 14, 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós temos guardado a palavra revelada em nossos corações. Deus tem entrado e feito morada em nossas vidas. Jesus nos tem batizado com o Espírito Santo. E como não lembrar da voz maravilhosa e tão amável que falou aos nossos corações através dos dons, da palavra, dos louvores, e que nós possamos dizer todos os dias: entra bendito do Senhor. Amém? A paz do Senhor. Quando Jesus diz que vai entrar na casa, ele está falando de comunhão. Ouvir a voz dele abre espaço para uma íntima relação com o Senhor. Profeticamente, isso mostra que mesmo sendo uma igreja morna como Laodiceia, se ela abrir a porta, ou seja, o seu coração, Jesus está pronto para restaurar essa comunhão, mantendo assim a igreja integrada ao corpo. Mariane, vamos lá. Entrarei em sua casa. O que você nós devemos conversar um pouquinho sobre esse item. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a casa fala do coração do homem. Sim. Então, o Senhor, ele bate a porta do nosso coração através do quê? Através das mensagens proféticas reveladas, através das mensagens que estão disponíveis até mesmo no canal da igreja, as mensagens do culto, numa evangelização, através de um link que a gente compartilha na rede social. É o Senhor batendo a porta porque ele quer entrar no coração do homem. Mas o Senhor, ele não invade o nosso coração, porque o homem ele tem o direito à escolha. Nós podemos escolher abrir ou não. Uhum. E
A porta do nosso coração, podemos falar que ela está sempre fechada para alguma coisa? Né? É uma boa pergunta. É algo assim. Para que ela vai estar fechada? Essa é uma escolha nossa. Eu posso fechar a porta do meu coração para o mundo e abrir ela para o Senhor. Ou eu posso fazer o contrário, fechar ela para o Senhor e abrir ela para as coisas do mundo. Para alguma coisa eu vou ter que abrir ela. Então, quando nós falamos de entrarei na sua casa, você lembrou de um texto. Sim. Qual texto? Zaqueu. Zaqueu, né? Isso, a experiência de Zaqueu. Quando o Senhor passa, né? Embaixo da árvore, né? Isso. Quando ele entra em Jericó, que Zaqueu ali observa, né, toda aquela movimentação, querendo ver Jesus. E aí o Senhor faz um convite para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ou seja, o Senhor Jesus queria morar no coração de Zaqueu. Com certeza. Ele já estava predisposto, então, né? Sim. Ele queria ver, Sim. Ele queria conhecer. Só estava dependendo só de descer da árvore, né? Sim, verdade. Quando nós vamos fazer evangelizações de rua, eu sou professora de crianças, então a gente sempre sai preparado para levar uma mensagem para as crianças. Quando a gente fala sobre essa história de Zaqueu, a gente sempre fala com as crianças assim, a gente sempre questiona elas: vocês conhecem Jesus ou vocês já ouviram falar de Jesus? Porque tem uma diferença. Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus, mas no momento em que ele abriu o coração, que ele deixou o Senhor Jesus entrar no coração dele, ele passou a conhecer a Jesus. Quando o homem abre o coração para Jesus e deixa Jesus entrar, Jesus agora passa a se revelar a vida do homem. O homem passa a ter uma intimidade com o Senhor e conhecer Jesus não mais como uma história, mas ele revelado, ele glorificado. Você, Adriana. Então, essa, como ela falou, né, descer ou não da árvore, é uma escolha. O Senhor, ele está batendo na porta, né, do nosso coração. Eis que estou à porta e bato, né? E o Senhor, ele está ali todos os dias. De alguma forma, a gente, né, todos nós temos contato com algo referente à palavra do Senhor. Seja, né, aqueles que nós convidamos, aqueles que por acaso caem no canal da igreja, alguma coisa assim. Então, é o momento em que o Senhor está ali, né, vamos colocar assim, se convidando para entrar. E a pessoa vai fazer a escolha. Interessante é que o homem tem que exercer o livre-arbítrio. Sim. Ele pode querer abrir a porta ou pode não querer abrir a porta. Mas quando ele abre a porta do coração, o Senhor começa a morar naquele coração. A mudança existe. Com certeza. Né? Lá na minha igreja, todos os cultos, antes de eu subir o púlpito, eu olho para a igreja e vejo aquela pessoa que não veio. Pastor é assim, né? Conhece todas elas. Aí eu mando no zap assim: estou sentindo a sua falta hoje. E logo após o culto vem sempre uma desculpa: pastor, eu passei mal. Mas a gente está sempre ligando para orar com essa pessoa. Por quê? Pode ser um momento de fraqueza. Né? Aquele momento em que a pessoa deu um deslize, houve uma fraqueza. Vocês fazem isso lá, oram pelas pessoas ou não? Sim, nós fazemos visita nos lares, visitas online. A forma que fazemos também serenata, a oportunidade que nós tivermos de orar com o irmão, de estar ali ajudando, né? Porque nós fazemos parte da igreja de Filadélfia. Sim. E Filadélfia quer dizer isso, amor fraternal. Então é isso, é nós orarmos uns pelos outros. É preocupar, né? Isso. Porque acontece uma coisa interessante. Semana passada eu recebi uma ligação de uma senhora. Ela estava em casa, ela escorregou no cachorro. Uma senhora já de idade, quebrou o braço. Aí você fala assim: poxa, mas ela não está vindo à igreja, por que não está vindo? Aí você liga: pastor, aconteceu um acidente comigo. Você começa agora a movimentar a igreja para orar. É a caravana dos jovens, que você falou. Sim. Não é? É a visita pessoal, a visita online, né, que vocês fazem. Isso é muito importante para nós. Muito, muito importante, porque muitas das vezes, como o senhor falou, nós sentimos falta de algum irmão na igreja. Né? Aí nós mandamos uma mensagem, tentamos entrar em contato de alguma forma,
existe até mesmo uma expressão até de gratidão Sim. da parte daquele irmão que viu que foi lembrado e não cobrado, né? Nós cuidamos, a assistência da igreja, ela é muito importante. E você falou que ela não é cobrada, mas é lembrada. A lembrança leva a gente a entender que existe uma igreja que está orando pela gente. Não é? Quando você liga para cobrar, você não veio hoje na igreja, Mariana, o que é que está vendo? É diferente você ligar e falar assim, pô, minha irmã sentiu uma falta sua na igreja hoje. O grupo de louvor sentiu, as crianças sentiram a sua falta. Sim. É diferente. É por isso que a gente fala, a rede social é muito importante. Lá, normalmente, né, quando alguém falta na tua igreja, você manda sempre o link do culto, que vai ser às 20 horas, não é isso? Sim, sim. Isso é muito importante para a gente. É a pessoa entender que ela está sendo querida, ela não está sendo abandonada. Exato. Não É muito importante. Essa semana mesmo eu tive uma experiência com uma irmã, né, que ela tem uma nova convertida e ela expressou a dificuldade com relação ao trabalho, casa, aquelas coisas todas. E eu me preocupei. Eu fui até o pastor, fui até o diácono e falei, olha, existe uma necessidade de uma assistência melhor para essa irmã. Né? Conversei com ele e tudo, e ele realmente, né, porque para um pastor são muitas ovelhas. Muitas ovelhas. São muitas ovelhas. O pastor, ele se lembra. Mas se nós estivermos ali o auxiliando, Justamente. nós vamos estar ajudando para que ele, né, junto com o diácono, com os irmãos na igreja, o grupo de assistência, né, o trabalho de visita de senhoras, é muito importante. Mas é interessante também vocês entenderem uma coisa. Quando você deixa o Senhor entrar no seu coração, a rotina diária, às vezes, você joga ele para fora. É por isso que o Senhor está todos os dias batendo no teu coração. Mariana, vamos para a igreja? Ah, mas eu estudo longe, você falou que estuda em Seropédica, né? Sim. Os irmãos que não conhecem é bastante distante, né? Sim. Isso, demora um bocado, mas você está no ônibus, você está em comunhão, Verdade. você está orando. E quando você chega na igreja, a Adriana fala, poxa, mas eu senti tanta tua falta hoje, não é assim? Verdade. Isso acalenta o nosso coração. Com certeza, com certeza. Nos bom? traz alegria. Ah, com certeza. Mas existe a letra B que diz o seguinte, e com ele cearei. É aquilo que nós falamos de Zaqueu, tá, Mariana? Deixa eu entrar, eu quero cear na tua casa hoje. Nós temos o Milton Messias, aqui do Rio de Janeiro, da Igreja de Copacabana, e temos a Isa, lá de Caicó, Rio Grande do Norte. Vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos, tá? Agora contigo, tá, Adriana? Você começa. Amém. E com ele cearei. O desejo do Senhor é cear com a sua igreja, é ter comunhão com a sua igreja. Porém, na igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus está do lado de fora, porque a igreja morna, ele está do lado de fora batendo. Para aqueles que desejassem abrir, ele entraria, senta à mesa e ceia. E cear, esse alimento, não é um alimento material que perece, mas é um alimento espiritual que dessedenta a fome e a sede da nossa alma e cura as nossas enfermidades. Por isso que na igreja de Laodiceia, a água, que é tipo da palavra, pode ser fria ou quente, menos morna. Fria porque traz refrigério à nossa alma frente às aflições do calor desta vida. Quente porque fala da palavra do Espírito que cura as nossas enfermidades e repreende a frieza espiritual desta última hora. Por isso, querido, deixe o Senhor entrar e cear com você, porque Ele salva, cura e liberta a nossa alma. A expressão com ele cearei nos fala de uma comunhão do Senhor com a igreja. A ceia é a última refeição do dia e nos fala profeticamente do momento que vivemos. Nesse momento de trevas, de lutas, de dificuldades, o Senhor entra para cear conosco. O Senhor, ele busca uma comunhão com a sua igreja, com a sua noiva. E a mesa está farta, cheia de dons espirituais, de palavra revelada, dos mistérios. É o alimento espiritual que sacia a alma do homem. E a igreja fiel pode verdadeiramente dizer que nada tem nos faltado nessa última hora, porque o Senhor está conosco à mesa. Assim como diz em Salmos 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, Adriana, letra B, e com ele cearei. Nos fala da comunhão com o Senhor, com a igreja. O que você pode nos falar? Como nós estávamos conversando, nós, né? O que o homem tem para oferecer ao Senhor? Não temos nada para oferecer ao Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor, ele quer estar conosco. Né? Ele quer participar
desse nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano e daquilo que é o principal, que é a nossa vida espiritual. Que é só através da operação do Senhor que nós podemos vencer esse momento que nós vivemos, que é o momento da noite, que é o último momento da nossa vida, passagem, né? por essa terra. Por este mundo, né? Isso tudo vai passar Tudo. e falta muito pouco. Muito. Nós vemos isso no nosso dia a dia. É o que vocês ensinam às crianças, né? Exatamente. Você falou que teve uma experiência Como adolescente, né? Como é que foi? É porque dando a aula, né? E falando dessa questão de cear, Sim. de estar com o Senhor. E eu achei muito interessante a colocação que ele fez. Que ele falou que o mundo sabe o que deve ser feito, mas não faz. Mas nós, enquanto servos do Senhor, nós desejamos que o Senhor esteja conosco, né? Nos sustentando, nos ajudando para que nós possamos nos manter de pé nessa caminhada. Falta muito pouco. E você ouvir isso do adolescente é muito bom, né? É. O ensinamento que nós temos passado para os adolescentes, para as crianças, né, Mariana? Verdade. Você como professora de criancinha pequena? Já era 3 não, né? Não, 3 a 7. 3 a 7. O que você pode falar? É importante, né? A ceia é um compromisso Sim. que a igreja ela tem com o Senhor. E a ceia nos faz lembrar também que nós vamos vencer pelo sangue e pela palavra. E passar isso para as crianças, explicar essa herança, a importância de nós cearmos com o Senhor, nós participarmos do culto, de nós abrirmos o coração para o Senhor. Isso é muito importante, para que elas possam crescer vivendo isso. Sim. Exato. Elas não vão viver quando adultos, não, elas já estão vivendo Já vivem. como crianças. A maioria das nossas crianças, se nós deixarmos dar aula para muito adulto. Verdade. Com certeza. Muito Com adulto. certeza. Eles estão guardando realmente, né? Ler, ouvir e guardar, né? Que a gente vem ensinando a eles já de... Nós temos algumas experiências aqui com crianças. Na pandemia, uma menina lá da região dos lagos, Daniele, ela é dura na palavra. Ela fala assim, irmãos, vamos aceitar o Senhor. Irmãos, a gente ainda brincou, né? Se o pai dela não fosse crente, ela ia ser de qualquer maneira. E temos também o Agna, lá de Porto Seguro, que ela já começa a dizer, meu nome é o Agna, eu estou do grupo Pensamento Especial, eu estou orando por você. E você vê que é um adolescente da maneira que fala. Mas o importante também nós entendermos o seguinte, o Senhor quer cear conosco. A ceia é o momento da mudança de dia, né? Quem trabalha durante a noite sabe disso, que a última refeição da noite é a ceia. E nós vemos o seguinte, a mesa está posta na última refeição. Basta nós entrarmos, deixar o Senhor entrar para cear conosco. E assentar-se à mesa é um momento de descanso, em que você vai falar, Senhor, fala comigo, né? Sim. Senhor, o que eu tenho de mais importante na minha vida para aproveitar do Senhor? E nós vemos que o mundo oferece hoje alguma coisa difícil para o homem. Ele só oferece o quê? Lutas, provas. Mas quando o Senhor entra na vida dessa pessoa, a coisa muda. Só recebe bênção. Né? Você está vindo lá da tua faculdade, você está na igreja, você dá aquela respiração, graças a Deus eu cheguei antes do clamor ou depois do clamor, já em comunhão com o Senhor. Não é assim? Exato. É a nossa vida assim. Agora, tem a letra C, que diz o seguinte, e ele comigo. Então nós vemos o abrir a porta, a orientação do Senhor, abre a porta do coração, eu quero cear com você, mas eu quero que você ceie comigo. É diferente ele entrar na nossa porta, no nosso coração, para cear sozinho. Ele quer cear conosco. Nós temos aí o diácono Nailton de Oliveira, de Barueri, eu sempre erro esses nomes, e Gabriel Santos de São Caetano. Gabriel Santos está uniformizado com o uniforme da Polícia de São Paulo, porque ele é um policial e está falando durante o serviço. Amém? Vamos Amém. assistir depois, Mariana, você, tá? Amém. E ele comigo fala da comunhão da igreja com o Senhor Jesus, onde nós temos o livre acesso de estar até o Senhor, de buscar o Senhor, de ouvir a sua voz, de ter uma relação íntima com o Senhor, porque Ele está vivo no nosso meio, Ele reina para todo sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Meus irmãos, aqui a expressão ele comigo é a comunhão da igreja com o Senhor. Agora, irmãos, é o desfecho que todos nós esperamos. É estar ceando com ele lá na eternidade, na cidade celestial, participando da grande ceia, às bordas do Cordeiro. Meus amados, por isso o Espírito do Senhor clama constantemente: eis que estou à porta e bato. O momento é evidente aos olhos de quem quiser ver. Apocalipse 22:17 tem uma expressão que é muito bonita, que diz o seguinte: e quem quiser tome de graça da água da vida. Ou seja, meus irmãos, é a bênção da salvação que está sendo derramada no nosso meio. Meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está dizendo para nós: Maranata, o Senhor Jesus vem. Que o Senhor possa estar nos abençoando. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, Mariane, e ele comigo? Hã? Amém. Amém? Amém. Vamos lá, o que é que você pode nos falar? E ele comigo, é a comunhão da igreja, agora é o inverso, tá? Sim. A comunhão do Senhor com a igreja foi com ele cearei. E agora é diferente, agora e ele comigo. O Senhor agora quer cear com a igreja, quer cear com o Senhor. Amém. Nessa fala final do Senhor, é interessante observar que o costume judaico era que o dono da casa oferecesse ao convidado um banquete. E lá em Provérbios o Senhor fala, né? Dai-me, filho meu, teu coração. Agora quem passa a ser o dono da casa é o Senhor Jesus. Agora ele vai passar a conduzir todas as coisas. Então agora quem põe a mesa é o Senhor. E ele traz consigo o quê? O pão e o vinho. O pão fala do corpo e o vinho fala da alegria do Espírito Santo. Isso, Adriana? Essa questão, né, da ceia. Sim. Né? Que o Senhor agora, ele quer ceiar, né, conosco, ou seja, ele quer cear com a igreja. E isso, né, é o ápice do projeto do Senhor, é quando nós estivermos justamente na eternidade, nesta ceia, né, que vamos estar ali eternamente com o Senhor. Nós temos hoje uma mesa preparada e oferecida ao Senhor. Nós temos também uma mesa farta, cheia de bênçãos, cheia de livramentos, com felicidade. Né? Exato. O nosso coração não pode estar com a porta fechada, nem endurecido. É importante nós entendermos isso. O seu coração está sempre aberto para o Senhor, somente para o Senhor. Tá? É interessante também a promessa do arrebatamento, que ele comigo, é o que você falou, é o ápice, né? É o arrebatamento, que está bem perto. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós estamos aqui estudando justamente para termos a consciência de que o Senhor está conosco. E os marcadores proféticos estão sendo seguidos um a um. Sim. Né? Nós temos visto isso. Vocês na igreja também, vocês têm conversado com as pessoas falando sobre isso? Sim. Nós temos falado a respeito dos marcadores proféticos, dos sinais, porque ainda há muitas pessoas que têm dúvidas relacionadas a isso. E nós temos visto nos nossos dias uma grande operação do erro. Então não confundir as pessoas. Há uma única oportunidade. E nós não podemos ficar de fora Sim. dessa festa, desse banquete. Já está preparado lá no céu. Está tudo pronto. Lembrar de uma frasezinha. Aquele que abre, o que a palavra fala, ele fecha. E o que fecha, não abre. Não é isso que foi falado? Sim. Ou eu estou errado? Não, é isso mesmo. Então nós lembramos o seguinte: a Arca de Noé foi fechada pelo lado de fora e só quem podia abrir era o Senhor. Uma vez nós estávamos conversando aqui com os jovens e eles falam o seguinte: pastor, quantas vezes nesse período todo em que a arca foi construída, quantas pessoas entraram, viram todos os compartimentos, saíram e morreram? Quantos são aqueles que vão na nossa igreja e que às vezes nós nos esquecemos dele, Mariana? É muito bom a gente relembrar. Olha, fulano está há muito tempo sem vir, eu não tenho visto. Mas saiu da igreja, não quer mais. Mas enquanto ele usar o livre-arbítrio, ele fala assim: Mariana, eu não quero mais. Você deve insistir, você deve falar. Sim, com certeza, né? Nós precisamos de sempre
né, nos lembrar e não desistir. Porque a pessoa até pode desistir. É um direito, né? É o livre-arbítrio, né, de fazer a escolha. Não, eu não quero mais, eu não quero mais o projeto. Mas nós precisamos sempre estar próximos, tentando mostrar à pessoa que o momento que nós vivemos é a última oportunidade. Quando é a porta, né? A arca. A arca, ela fechou, o Senhor fechou por fora e ela não abriu mais. Mas interessante o que você está falando. Quantos viram os animais entrando? Isso. Quantos viram tudo está preparado? Com oportunidade. Quantos viram a água subindo? E mesmo assim? Mesmo assim, porque primeiro que a porta estava fechada por fora, não havia. E quantas pessoas hoje que nós estamos vendo, não é, que infelizmente não aceitam o Senhor, não abrem a porta do coração. Não é? É no Evangelho Sem Fronteira, é na visita. Lá onde eu moro, existe uma comunidade, o nosso amigo, o nosso cinegrafista Francisco Profeta, ele esteve lá conosco, fazendo evangelização. Olha, quanta gente, que mesmo estando distante do Senhor, e na hora de falar, eu queria orar por você, olha, minha mãe está orando por mim. Já ouviu isso? Sim, muitas Quantas vezes. pessoas você vai ouvir e falar assim, olha, a minha mãe está orando por mim. Mas ele não abre a porta, mas a nossa assistência, né, é orar por ele, estar sempre falando com ele. Então, é esse momento, né, da oportunidade, porque também essa porta, a porta da graça, ela está aberta, mas ela vai se fechar. Porque quando o Senhor vier, né, nas nuvens, o Espírito Santo nos levar, nos encontrarmos com o Senhor, o Espírito Santo ele não vai estar mais aqui. Não tem uma segunda oportunidade. Muitas pessoas acham que depois vai ter como dar um jeitinho, e não tem, né? Uma coisa que nos faz ter essa certeza é ali na parábola, né, da candeia, das virgens, né? Então, a porta fechou, não tem mais como conhecer. Mas nem onde você comprar. Vai comprar, olha onde, não tem mais, acabou, já é meia-noite, a festa já começou. Exato. E falta pouco para a festa começar. Né? Falta muito pouco. Muito pouco. Mas o Senhor Jesus, ele já tinha alertado, né? Que esses dias, e ele tem alertado, ele continua alertando, né? Que os nossos dias seriam como os dias de Noé. Sim. Que o amor de muitos esfriaria. Não é só o amor, a gente tem visto o aumento da violência, a situação tem cada vez piorado, mas é também do amor, no sentido de que as pessoas ouvem o Senhor, ouvem a voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo tem dito. Foi até o lema do ano passado, sim, né? Quem tem ouvidos, ouça. E esse amor que é o Espírito Santo, elas têm deixado esfriar as suas vidas. E você vai ver o seguinte, quantas pessoas estão desistindo? Não quero mais. Só prega a mesma coisa, arrebatamento. Mas o que nós podemos pregar hoje, não é? O pastor Zinete, na última pregação dele, ele falou, o que eu vou pregar? Não tem jeito, ele partiu para o Senhor. Agora, nós precisamos entender uma coisa, né, Mariana? Que ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O tempo do breve está se esgotando, mas até o último momento, até o nosso último suspiro, vamos falar do Senhor. Com certeza, com certeza. Isso para nós é o maior privilégio poder falar do amor do Senhor. E nós vamos entrar agora num período em que nós vamos ouvir as crianças falarem. Nós vamos cantar um hino junto com elas, depois nós voltamos e vamos falar um pouquinho sobre os vídeos. Eu queria que vocês, como professores, falassem um pouquinho, tá bom? Amém. Vamos cantar então? Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar.
glória a Jesus. Tem um Uma pastor benção. que diz o seguinte: quando as crianças cantam ou glorificam, é uma operação de maravilha no meio da igreja. Amém. Vamos lá, Mariane, qual é a experiência que você tem na sua igreja? E o que você pode... Vou deixar ela falar depois sobre as crianças, mas na sua igreja, qual é a experiência que vocês têm lá em Austin? As crianças, elas gostam muito de enviar a participação escrita. A classe de 3 a 7 anos, apesar das crianças estarem na pré-alfabetização, ainda não saberem escrever e tal, mas elas fazem questão de preencher a folha, de participarem. A gente ainda não tem a participação em vídeo. Está em processo. Mas Está em processo. no Vamos melhorar próximo isso. programa eu acho que já vai ter alguma, né? Agora, com certeza. Esperamos sim. Mas você falou que tem uma menina que fica procurando o pastor toda hora. Quem é? É a Amandinha. Ela sempre pergunta a respeito da pergunta. Quando a gente estava estudando o livro de Cantares, ela chegava para o pastor e perguntava: pastor, qual é a pergunta? É o noivo ou a noiva? Já era comum dele já perguntar, é o noivo ou a noiva? A resposta já era certa. Que bom. E agora, né, recentemente, ano que vem ela passa para intermediários e ela sempre fala do estudo de terça-feira. Não, é o estudo com a resposta grande. Ela anseia pelo estudo de terça-feira para poder responder a pergunta, porque é uma resposta maior, é um estudo mais aprofundado. Então nós podemos entender que a igreja de Austin, pelo menos às terças-feiras, estão fazendo a IBD. Sim, o trabalho é maravilhoso, é muito bom, né? A gente está conseguindo, os irmãos tomaram gosto, né? Se conscientizaram da importância da participação, levam as crianças elas gostam, elas interagem, no final a pergunta é feita para elas e elas respondem ali com alegria, é muito bom. Isso é muito bom, mas vocês já estão me devendo um vídeo das crianças. Vamos né? providenciar. Na pandemia, você e o filho dela apareceram direto. Agora vamos ver agora nos próximos, tá bom? Vai melhorar. Yasmin, a paz? Jesus. Amém? Vamos responder a pergunta das crianças? Vamos? Então, leia Provérbios, capítulo 1, verso 7, e Eclesiastes, capítulo 2, verso 13, e responda: o que o servo de Deus deve ter no coração desde o começo até o fim da vida? Vamos responder? Amém? Bem bonito, ó. Fala alto. O temor do Senhor e nossa vida. No nosso o quê? Coração. Amém? A paz do Senhor. Amém. O servo O servo de Deus de Deus deve ter deve ter o temor temor do Senhor do Senhor no coração. no coração. E agora? Senhor Jesus, irmãos. Amém. Daniel, leia Provérbios capítulo 1, verso 7 e Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e responda: o que o servo de Deus deve ter no coração desde o começo até o fim da sua vida? Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Qual a resposta? O servo de Deus deve ter o temor do Senhor no coração. O servo de Deus deve ter temor do Senhor no coração. Em Provérbios 1, 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. A paz do Senhor Jesus. Então você, o que você tem falado da Yasmin e do João Pedro? Não, e mesmo crianças, eles têm uma segurança, né? O conhecimento que tem sido, a palavra, né? O ensino que tem sido transmitido para eles,
que gera esse conhecimento, deles terem temor ao Senhor e não medo. Eu achei interessante, Yasmin, o gesto, né? A mãozinha fazendo, a vontade, a alegria, o sorriso dela, ela já começa sorrindo. O beijinho no final. É muito gostoso você entender isso. E o João Pedro, o que você pode falar? O João Pedro também, a maneira, né, que ele responde, que as crianças elas vão crescendo, elas vão ficando mais tímidas, né? Mas eles respondem, o estudo, eles têm aprendido com alegria. Com alegria. E isso é muito importante. E você pode estar perguntando assim, mas o pastor não fez a pergunta, mas tanto a Maria Letícia como o Daniel, eles já fazem, já respondem automático. Isso. Amém? Amém. Vamos então para a acessibilidade? Amém. Nós temos lá a intermediária Esther Ribeiro, de Belo Horizonte, e o Cláudio Gabriel, que é aqui do Rio de Janeiro, da Igreja de Itanhangá, que está sempre conosco, trabalha no Maranhão, não é? Glória a Jesus. Está sempre conosco lá. Vamos assistir, depois vamos voltar. Lendo Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, o que Deus quer que o servo tenha no coração sempre, durante toda a vida? O respeito profundo e obediência a Deus. Amém. Amém. A paz, Senhor Jesus. Amém. Lê Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, e responda: o que Deus quer que o servo fiel ele tenha no coração sempre, durante toda a sua vida. O que Deus quer é que o servo ele tenha temor a Deus e guardar os seus mandamentos, ou a sua palavra, como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A paz do Senhor Jesus. Bem, eu queria pedir a vocês, não sei como é que está a classe de acessibilidade na igreja de vocês, está em pleno funcionamento, Sim. Mas pegue, tem uma classe que nós estamos deixando de lado, que são os idosos. Na igreja de Austin, não. Não tem, não? Não, Tem eles certeza? participam do estudo, participam da IBD. A gente faz uma adaptação dos slides para o grupo auxiliar. de acessibilidade já tem o trabalho justamente para com idosos. Sim. Procurem ver isso. Entra lá no site lá de acessibilidade. Eu já li a apostila. É muito bom. Muito bom. Fala. Nós temos também na igreja encontros de idosos na ICM Central, onde reúne todas as igrejas do Polo, para eles se sentirem acolhidos, abraçados, e para a igreja entender também como é que funciona, para nós entendermos como é que funciona o trabalho com os idosos. Agora eu vou dar uma dica para você, Adriana. Você trabalha com as senhoras ou não? Sim, trabalho com as senhoras. Existe uma coisa que o idoso não gosta da nossa igreja. É o banco duro. O nosso banco realmente tem... Se você ficar um pouquinho mais... Lá na minha igreja, uma senhora falou: pastor, eu posso fazer almofada para todos os idosos? E ela fez. Que lindo. E funciona. Porque os idosos eles vão lá direto, pega a sua, vai usar. E os idosos estão vindo à igreja. Isso é muito importante para nós. Nós temos uma participação boa de idosos, temos bastante idosos ativos, né? Sim. A minha mãe é uma idosa e tem um grupo do jardim, que cuida do jardim da igreja, que são todos idosos. Com certeza. São todos idosos e elas fazem, no dia que chamou elas, né, para orar com elas, uma alegria, assim, elas ficaram felizes porque são úteis. Elas se sentem úteis. Você começa a usar a pessoa, começa a entender. Agora, nós precisamos também orar por eles. Né? Com certeza. Bem, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria que vocês entendessem, não é, o porquê da participação em vídeo, tá, Mariana? Amém. Manda para a gente a participação. Utilize o nosso canal no YouTube, redes sociais. O pastor Luiz Eugênio fala que existem 3 Cs. Você conhece os 3 Cs? Sim. Quais são? Curtir. Ela tá assim. Comentar e compartilhar. Exato. Às 15 horas tem o nosso programa. Um pouquinho antes, você vai lá no YouTube e coloca lá participação especial ICM 15 horas. Vai aparecer o link, compartilha. Sim. Pede para curtir. Isso é muito bom para a gente. Daqui um pouquinho, às 19 horas, o Diego vai fazer o culto lá, né, na igreja de Austin.
Pega também o link do YouTube, passa para as pessoas. Utiliza aquela grande rede que você tem de Zap, né, e passa. Você também lá nos ajuda. Não, com certeza. Tá bom? Isso E não esqueçam certo. de curtir, tá bom? Pode deixar. Queridos, a paz do Senhor, semana que vem estaremos juntos, alegrando ao nosso coração, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Amém. Amém.